Nós vamos poder então olhar um pouquinho sobre o projeto de lei 2630 de 2020, porque agora estamos bem contextualizados. Ora, não tem como nós mergulharmos dentro deste projeto de lei 2630 sem fazermos uma contextualização. Não tem. A pessoa, quando vai, por exemplo, à universidade, por mais que o sistema de educação dentro das escolas sejam, digamos assim, cúbicos, estejam manipulando, fechando a mente das pessoas, não é? As pessoas passam um dia inteiro dentro lá, tendo uma aula. E são dias e dias e anos para conseguir aprender coisas. Ora, não é num vídeo de 10 minutos, meia hora, que eu consigo mostrar isto tudo, não. Se nós queremos realmente despertar e entender o que está a acontecer e porquê que está a acontecer, é preciso mais tempo. Então agora estamos aptos para fazer uma breve análise, não tão profunda assim, sobre o projeto de lei 2630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência da Internet. Ora, como eu já disse atrás, o facto de haver uma lei de liberdade já limitou a liberdade. Não há liberdade. Liberdade não tem lei. Mas também não vamos entrar no caos da libertinagem. Por isso é que é tão difícil nós conseguimos encontrar, como civilização, ainda não conseguimos encontrar o equilíbrio entre liberdade e segurança. Não é? Porque quando o ser humano, devido à corrupção de coração e corrupção mental que tem em si, quando ele tem muita liberdade, facilmente ele tende para a libertinagem. E com os excessos da libertinagem, diminui a segurança. E quanto mais segurança então se tem, menos liberdade se tem. Então não tem lógica de dizer lei de liberdade. Não. Precisa haver um despertar da consciência sobre liberdade. Então aí talvez nós saibamos usar a liberdade sem libertinagem. Vale a pena examinar isso. Nós sabermos viver em liberdade, convém despertar a consciência. Não é com leis, porque uma lei sobre liberdade já limitou a liberdade e não é liberdade. E uma liberdade sem consciência cai em libertinagem. E uma liberdade sem consciência, que é libertinagem, cria todo um sistema de segurança. E aumentando a segurança, diminui a liberdade. Então a liberdade só pode ser alcançada com o despertar da consciência. O sentimento de união entre as pessoas. O conhecimento profundo sobre o funcionamento das forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde e para gerar energia. A alimentação é a energia. A alimentação, essencialmente, é a energia para o ser humano. Então a liberdade só pode ser alcançada com o despertar da consciência, do sentimento de união entre as pessoas e conhecimento profundo das forças da mãe natureza para recuperar, manter a saúde e gerar energia. Isto é muito mais profundo do que aparenta. Isto que eu estou aqui dizendo. Então, eles falam também sobre a lei de transparência. Então, mas se é para ser transparente, não precisa de lei. Então, só no título desta PL aqui, nós já vemos assim um monte de contradições. Não é? Aí a autoria é do senador Alessandro Vieira. A autoria? Ou será que disseram a ele: ei, senador, está aqui, você vai ser o autor desta lei, é uma oportunidade de destaque para o senhor,
Apresente lá isso, porque isso está vindo lá de fora. São os manda-chuvas lá internacionais, das transnacionais, das elites banqueiras, financeiras internacionais, que estão dando a oportunidade aqui ao senhor, para o senhor então ser a cara que vai apresentar esta lei, né? Aí eu questiono, né? Ele é o autor ou será que está sendo indicado, né? Foi indicado para apresentar algo que já estava feito? Então ele decreta aqui nas disposições preliminares a mesma coisa. Normas, diretrizes, mecanismos de transparência. Ser transparência não precisa haver normas. Como assim? É para ser transparente, para que precisa de normas? Não é? Abuso ou manipulação. Então quer dizer, eles estão com medo de haver um abuso ou manipulação da transparência. Como assim? Se é para ser transparente, como é que pode haver abuso ou manipulação? Não é? Pode haver abuso ou manipulação do uso da informação, mas da transparência não é? É preciso então definir bem as coisas. Não há abuso ou manipulação da transparência. O que existe é o abuso ou manipulação das informações que estão transparentes. E só pode haver mais eficácia no abuso e na manipulação das informações que estão transparentes se essas informações foram direcionadas para uma população conscientemente adormecida. Então, o foco que o sistema deveria focar seria criar uma população consciente, desperta, aprendendo a pensar pela sua própria mente, conhecendo-se a si mesma, os mecanismos mentais de percepção da realidade e assimilação de informações. Não criar leis de transparência, leis de liberdade, isso não existe. Isso aí é manipulação linguística de princípios. E diz aqui, esta lei não se aplica à aplicação, ou seja, ao aplicativo. Esta lei não se aplica ao aplicativo, né? Com menos de 2 milhões de usuários. Ou seja, esta lei só se aplica a aplicativos com mais de 2 milhões de usuários. Lembrando que isto que eu estou aqui fazendo é o que os políticos deveriam fazer em plataformas, com os seus eleitores e para a população em geral. Os políticos, senadores, deputados deveriam se chegar nas plataformas e fazer esta análise destas PLs, publicamente, assim, parágrafo por parágrafo. E a população interessada, as pessoas que estão com despertar social, acompanhar e poder fazer críticas e observações e até contribuições para mudanças. Ver onde estão irregularidades e como é que as coisas podem ser melhoradas. Mas não, sou eu que estou fazendo aqui o trabalho dos deputados e dos senadores. Fazendo um estudo destas PLs com mais detalhe. E eu sou só um, porque com certeza, se tivesse aqui mais gente aqui comigo, com certeza esta análise seria muito melhor, porque eu não consigo ver tudo. Quando leio aqui, eu não consigo identificar tudo, a perceber tudo. Quanto mais pessoas estiverem lendo, examinando e estudando, mais coisas são vistas. Então, não compreendam que existe muita coisa que eu posso deixar em branco por não identificar. Certo? Então, esta lei não se aplica a aplicativos com menos de 2 milhões de usuários. E ela busca utilizar medidas na transparência sobre conteúdos pagos. Medidas na transparência, mais uma vez, aquela redundância contraditória. Né? Se é transparente, não precisa de medidas. Então, sim, deixa eu ver onde é que está. Exato, está aqui. Então, no artigo 2º, esta lei deve considerar os princípios e garantias previstos nas leis 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, e a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Estas leis aqui estão aqui. Então, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, ela estabelece princípios e garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Mais uma vez, está sendo a regulamentação da internet. Isto aqui aí já começa errado. Né? A regulamentação da internet, a internet não deveria ser regulamentada.
Agora, os usuários devem ter poder para administrar a sua própria internet. Por exemplo, se eu não quiser receber certo tipo de conteúdos, eu simplesmente posso criar filtros, bloquear certo tipo de conteúdos. Eu tenho crianças, por exemplo. Aí nós podemos filtrar toda a internet que temos em casa e o acesso que entra. Não criar regras, regulamentar a internet. Isso aí já começou errado. Né? Então vamos ver só quais são os princípios. Deixem-me ver aqui. Sim, para nós vermos quais são os fundamentos e os princípios destas duas leis. Só isso. Porque aqui a PL, a PL 26 de 2030, ela diz que vai considerar os princípios e garantias previstos nestas duas leis. Então, quais são? Então, aqui diz que ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, determina diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Então, quer dizer, eles aqui já estão determinando diretrizes para a atuação do Estado na internet. O artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. Eles já sempre dizem isso. Respeitar a liberdade de expressão. Bem como o reconhecimento da escala mundial da rede. Óbvio. Os direitos humanos. O desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. O exercício da cidadania em meios digitais é o sistema de plataformas, por exemplo, de votação online. É um exemplo. Né? Ou então da pessoa poder tirar documentos online ou fazer movimentações bancárias online. A pluralidade e a diversidade. Isto é o que eles dizem que tem como fundamento. Né? Esta lei aqui tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e estas seguintes coisas. Eles estão fundamentando-se nisto para criar esta lei. A abertura e a colaboração. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. A finalidade social da rede. Aí tem mais, né? A disciplina do uso da internet tem os seguintes princípios. Aí diz a garantia da liberdade de expressão. Como é que eles... Então, reparem bem, aqui já há contradição. Por isso é que nós devemos fazer estudos mais profundos sobre isso. Como é que eles podem estar a dizer aqui, na PL 26 de 2030, né, que vão considerar os princípios e as garantias previstos nestas duas leis? Como é que eles podem dizer que vão considerar os princípios e as garantias destas duas leis se essas leis elas garantem a liberdade de expressão, de comunicação, manifestação do pensamento? Se elas garantem a liberdade de expressão, como é que se vai criar na PL 26 de 2630 a regulamentação para a liberdade? Se há uma regulamentação, se são criadas normas, leis para a liberdade, já não é a liberdade de expressão. E então não se pode dizer que a PL 2630 está considerando os princípios destas duas leis. Porque estas duas leis, esta aqui, garante a liberdade de expressão. Estão vendo a contradição que existe aqui? Estes pontos aqui são essenciais para a construção destas leis. E os caras simplesmente saltam por cima destes paradoxos, destas contradições e aprovam isto aqui de qualquer jeito. Então eles dizem que há uma proteção da privacidade. Se há uma proteção da privacidade, então não pode haver um controle biométrico. Não pode haver bancos de dados biométricos. Não pode haver câmaras biométricas. É preciso examinar bem o que é que a Constituição, estas leis dizem e na prática é feita outra coisa. Proteção de dados pessoais na forma da lei. Eles dizem que existe uma proteção de dados pessoais porque eles estão acumulando mais e mais e mais e mais informação sobre cada cidadão. Bom, e podemos seguir em frente aqui. Vamos só olhar um pouquinho aqui o que é que diz a Lei 13.709, que é uma das leis nas quais, nos princípios e fundamentos desta lei, se baseia a PL 2630, que é a Lei Geral da Proteção de Dados.
Então, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, o parágrafo único diz: as normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional. Será que são de interesse nacional? Aí já era uma série de questões. Será que isto é em questão de interesse nacional? Se é de interesse nacional, será que todas estas informações que estão nestas bases de dados estão unicamente aqui no Brasil? Ou será que estão sendo transmitidas, compartilhadas com os Estados Unidos? Porque nós vimos já em artigos anteriores, vimos que está a acontecer o Fórum Permanente Brasil-Estados Unidos, que foca em segurança cibernética e crimes cibernéticos. E que existem uns acordos, nós vimos isso nesses artigos, que existem acordos de compartilhamento das bases de dados com os Estados Unidos. E vimos que existem já mais de perto de 60, pelo menos na altura que eu fiz esse levantamento, bancos de dados de cerca de 60 países compartilhando essas informações sobre cada cidadão com os Estados Unidos. Então, quando eles dizem aqui que são de interesse nacional, até que ponto é que vai esse interesse nacional, tendo em vista que os próprios Estados Unidos desenvolvem políticas imperialistas de saqueamento das riquezas naturais do Brasil. Tudo isto são questões bem pertinentes que merecem ser estudadas e examinadas com profundidade. O artigo 2º desta lei, sobre a qual se baseia a criação, dizem eles, da PL 2630, diz: a disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade. Como assim o respeito à privacidade? Se está a haver câmaras biométricas espalhadas pelas cidades, em todo o lado onde as pessoas andam tem câmaras. São Paulo, eu estive vendo um levantamento do sindicato de... agora não me lembro qual era a instituição, se era a Associação das Empresas de Segurança. Eles fizeram um levantamento, calcularam que só em São Paulo existem cerca de 10 milhões de câmaras. 10 milhões! Como é que existe o respeito à privacidade? Só que eles dizem, não, é porque existe o terrorismo e o crime. E aí pronto, terrorismo e crime. Aí a pessoa, medo, insegurança, então sim, vamos ceder a nossa privacidade. Está entendendo como é que funciona a parte psicológica? A lei diz uma coisa e eles depois vêm com demagogias em cima. A autodeterminação informativa. Então eu posso autodeterminar o que é que eu posso lançar para fora como informação. Toda esta live que eu estou fazendo aqui está sendo uma autodeterminação informativa da minha parte, compartilhando com vocês a minha percepção de realidade, as minhas análises sobre toda esta questão das fake news. Tem como fundamento também a liberdade de expressão. Mais uma vez, se esta lei sobre a qual se fundamenta a PL 2630 tem como fundamento a liberdade de expressão, quando se criam leis e normas sobre a liberdade de expressão, já não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não tem normas. A pessoa pode expressar o que ela quiser, mas ela também fica reservado o direito de resposta à liberdade de expressão, certo? Não a opressão ou limitação da liberdade de expressão. Isso é uma coisa muito interessante que depois nós vamos ver aqui na PL, é que eles colocam de parte os humoristas. Eu achei isso muito interessante porque eu já trouxe isso muitas vezes nos meus trabalhos, a importância dos humoristas como bandeira da liberdade de expressão. Como é que a liberdade de expressão do humorista deve ser garantida. Se começarem a oprimir o humorista, então, meus amigos, podem crer que o negócio está sério em relação à opressão da liberdade de expressão. E por acaso, será que é por acaso? Eles mencionam isso na PL 2630, que ficam de fora os humoristas. É interessante isso aí. Então, se aqui esta PL, PL 13.709, tem como fundamento a liberdade de expressão, e se a PL 2630 se fundamenta em cima desta lei, já está aqui uma contradição. Não pode haver norma nem regras em relação à liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Não pode haver regras em relação a isso.
A inviolabilidade da intimidade, um ponto que eu tenho vindo a tocar tanto. Intimidade são as biometrias. Todo o meu corpo é uma intimidade minha. Logo, e o governo obrigar o fornecimento de biometrias, senão a pessoa perde o CPF, perde a sua liberdade de movimento social, de acesso aos diversos mecanismos e estruturas de funcionamento da sociedade, porque não dá parte da sua intimidade, isso é completamente inconstitucional. Viola o princípio de inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Porquê que ninguém traz isso ao de cima? Porque existe um consenso por parte dos políticos, às vezes até ignorância, porque é preciso ver que eles muitas vezes eles estão lá mais para assinar papéis e aprovar leis do que para entender o que é que estão fazendo lá. Mas todo esse movimento de aprovação de leis e dos modelos que estão sendo instaurados aqui no Brasil, eles simplesmente são inconstitucionais, muitos deles. Então vamos seguir aqui na PL. Já vimos que ela se baseia nestas duas leis. Artigo 3º. A Lei Brasileira Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital da Internet tem como objetivos combate à desinformação. O que é desinformação? Aí vem a definição objetiva sobre determinadas palavras. O que é desinformação? Será que isto que eu estou fazendo aqui pode ser considerado desinformação? Vale a pena examinar isso. Maior transparência. Se é para haver maior transparência, não precisa haver normas nem regularizações. Deixem simplesmente as pessoas se expressar. Fake news. Há um despertar da consciência das pessoas. Mais uma vez, sempre este ciclo. Sempre este ciclo. Este ciclo está aqui. É isso que entra em contradição com toda esta lei que está aqui a acontecer. Eles focam na proibição e em vez de focar no despertar da consciência e da liberdade mental das pessoas. Ensinar as pessoas a pensar pela sua própria cabeça. Não é proibindo as fake news. É tornando as pessoas mais inteligentes. Permitindo mais tempo não serem escravas de um sistema que lhes suga a energia e o tempo delas poderem desenvolver percepções mais claras sobre a realidade. Então, para efeitos da lei, considera-se desinformação. O que é que eles dizem que é desinformação? Olha aqui. Ó. Conteúdo, em parte ou no todo, inequivocadamente falso ou enganoso. Aí nós vamos dizer o que é que eles vão dizer que é inequivocadamente falso ou enganoso. Como é que eles vão determinar o que é falso ou enganoso? Será que isto que eu estou fazendo aqui é falso ou enganoso? Porque eu estou expondo um bocado de percepções que eu estou tendo sobre contradições legislativas e constitucionais dentro da PL. Isto aqui é falso ou enganoso o que eu estou fazendo? Passível de verificação. Colocado fora de contexto. Será que eles podem dizer, você está colocando fora de contexto? Será que é? Justifique então, argumente-me aí porque é que eu estou colocando fora de contexto. E aí, se eles contra-argumentarem que eu estou colocando fora de contexto e eu continuar defendendo a minha tese, que está dentro do contexto. Ora, estamos então a ter duas interpretações diferentes da Constituição e da lei. E será que não existe liberdade para isso? Para haver diferentes percepções legislativas e constitucionais? Manipulado ou forjado com potencial de causar danos individuais e coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. E eu achei isto super interessante, né? Que fica ressalvado de toda esta regulamentação o humor e a paródia. Eu achei muito bom. Esta parte aqui eu achei excelente. Deixe o humor de fora. Porque se tocarem no humor, aí a coisa está ficando séria. Mas já está séria, né? Mesmo assim, está séria. O que é que eles definem como conta inautêntica? Conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação. Lá volta. Então será que as minhas contas na internet são inautênticas? Se começarem a dizer que o que eu estou prestando é um serviço de desinformação ao cidadão e ao Brasil? Disseminadores artificiais. O que é que são? Qualquer programa de computador ou tecnologia empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na disseminação de conteúdo em aplicações de internet. Então, aí vem. Mas se eu quiser colocar programas em atividade que facilitem as atividades humanas,
por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero colocar qualquer sistema funcionando na minha empresa a nível virtual que facilita ou substitua até. Não é? Apesar de nós sabermos que as tecnologias têm um perigo enorme para acabar com empregos. Mas existe liberdade também. Tudo tem que ser feito através da consciência, não por imposição. Então, se eu quiser criar um sistema virtual que substitua ou facilita a atividade humana na disseminação de conteúdo em aplicações de internet, por que isso é proibido? Porque, por exemplo, a Dona Maria, vamos ver onde é que isto vai abranger, porque eles dizem, não, porque as pessoas ficam divulgando falsas informações políticas e eleitorais. Sim, mas aí vocês com este parágrafo vão impedir a Dona Maria, que faz produtos artesanais em casa ou faz bolos, possa usar certo tipo de mecanismos virtuais para divulgar o seu negócio de forma mais abrangente. Ela, por exemplo, ela não tem tempo de estar a produzir bolos e a fazer artesanato, ao mesmo tempo que está divulgando ali para todo o seu bairro, ou comunidade, ou sua cidade, dos produtos que ela está fazendo. Aí ela consegue um programa que faz isso de forma mais ou menos automática. E aí? Fica proibida a Dona Maria poder fazer divulgação do seu negócio? Porque isso já existe na internet. Não é? Se nós quisermos fazer uma divulgação maior de certo tipo de informações, já começa a ser considerado spam. Mas e se as pessoas quiserem receber isso? A criação de mecanismos que possam abrir para certo tipo de coisas. E eles estão querendo bloquear isso tudo. Rede de disseminação artificial. Conjunto de disseminadores artificiais cuja atividade é coordenada e articulada por pessoa ou grupo de pessoas, conta individual, governo ou empresa, com o fim de impactar de forma artificial a distribuição de conteúdo com o objetivo de obter ganhos financeiros ou políticos. Lá vem o caso da Dona Maria, né, que ela faz bolos, e se ela quiser usar esses mecanismos para fazer como disseminador artificial da sua atividade de fazer bolos, é para obter ganhos financeiros. E ela não consegue. Ela vai ter que enviar uma mensagem no WhatsApp, como agora está, devido às limitações, que só pode enviar 5 mensagens de cada vez. Aí ela fica ali uma manhã inteira para conseguir chegar no seu bairro, poder alcançar, por exemplo, 5 mil pessoas que conheçam o seu negócio. Ela vai demorar ali quanto tempo para fazer isso aí? Não é? Claro que as pessoas para as quais ela vai enviar, ela precisam estar abertas para isso. Tudo isso é dar poder ao utilizador da internet de administrar os seus próprios filtros de recepção de informação. Por exemplo, eu bloqueio tudo o que é cookies. Eu estou tendo essa liberdade ainda de fazer isso. A maior parte das pessoas não sabe nem o que são cookies. Cookies são ferramentas que vêm junto com os sites. E nós podemos bloquear. Muitas vezes são ferramentas de rastreamento, ferramentas para abertura de portas para envio de anúncios. Existe um bocado de cookies que servem para um bocado de coisas. Aí existem mecanismos que fazem o bloquear. Então eu, nesse caso aí, eu sou um utilizador que tem poder sobre filtro, criar filtros. Ora, porque é que não se dá mais poder então aos utilizadores? Não é? Porque não existe não existe clarificação mental em todo o sistema educacional. Os jovens simplesmente andam na internet para andar no Facebook, andam no Instagram, andam no TikTok, né? Andam aí nessas redes sociais e não utilizam. Muitos deles, a maior parte deles, não utiliza a internet de uma forma produtiva. A internet é muito boa, mas tem muitos perigos. Né? Mas ela é muito boa, é uma universidade online para nós podermos estudar. Né? Vamos ver aqui o que são verificadores de fatos independentes. Olha, verificadores de fatos independentes. Só aqui já mostra uma grande falha de português. Porque são verificadores de fatos independentes ou são verificadores independentes de fatos? Aqui, como assim? Então quem construiu o texto desta lei já deixa aqui uma coisa dúbia. Né? Vão verificar fatos independentes? O que é que são fatos independentes?
ou são verificadores independentes de fatos? Se forem verificadores independentes de fatos, surge a questão sobre o que são verificadores independentes. Até que ponto é que eles são independentes? Porque como nós vimos lá atrás, pelo verificador do Google, atrás de fake news, nós vimos que ele fica identificando fake news que não são fake news. Então, já não é um verificador independente, mas é um verificador dependente de patrocinadores e do sistema financeiro vigente. Nós estamos vendo aqui algumas coisas. O documento tem 12 páginas. Eu já estou aqui já há quase 2 horas falando e às 6 horas eu vou fazer uma live no canal Jovens Cronistas. Estão todos convidados a assistir. Então eu também vou poupar um pouco a minha voz. Vamos aqui saltar um pouco mais. Andar um pouquinho mais rápido nesta análise. Porque essencialmente eu já fiz a análise dos pontos mais essenciais sobre esta PL. Desinformação, o que é desinformação? Né? Será que isto que eu estou fazendo aqui é desinformação? Livre desenvolvimento da personalidade individual. O que a personalidade individual, havendo uma restrição, uma legislação, normas da liberdade de expressão e transparência, já passa a ver como é que existe um livre desenvolvimento da personalidade individual se o indivíduo tendo a sua personalidade limitada em relação à liberdade de expressão e de transparência. Né? Quer dizer, uma série de contradições existem aqui dentro desta PL. Também não implica restrição intelectual. E se quiserem restringir a forma como eu estou pensando aqui e compartilhando toda esta percepção de realidade e de análise. Comportamento inautêntico. O que é um comportamento inautêntico? Aí eu questiono, será que isto que eu estou fazendo aqui, ao ter a ousadia, a liberdade, não é a ousadia, a liberdade de examinar detalhadamente esta PL, será que é um comportamento inautêntico por ser considerado desinformação? Daqui é um passo para ser considerado ato de terrorismo, não é? Exatamente. Existe. Eu agora olhei ali, o Augusto diz que é tudo um imbróglio. Exatamente. Eles misturam tudo. Eles não sabem nem muito bem estas contradições todas. Não importa. Eles aplicam. Eles querem colocar algo em prática. Isto que está aqui é apenas teoria. Aí eles dizem os provedores, ou seja, os aplicativos, devem desenvolver procedimentos para melhorar as proteções da sociedade contra os comportamentos ilícitos. Olha bem, procedimentos para melhorar as proteções da sociedade. O que é isto? É limitar, é controlar, restringir todo este sistema. Né? E imagens manipuladas. O que são imagens manipuladas? Isto aqui espero que não faça parte, por exemplo, dos memes que são criados em relação, por exemplo, ao Presidente. São criados memes, imagens que têm uma mensagem. Então, contra o uso de imagens manipuladas para imitar a realidade. A não ser que seja falsificação de imagens. Como, por exemplo, tem uma imagem aí daquela moça que é a Greta não sei quê, né? Ao lado do George Soros. Aí diziam que ele era avô dela, que ela era neta do George Soros. Claro que só vai acreditar nisso as mentes menos preparadas que recebem uma informação dessas e não vão procurar averiguar a veracidade. Né? É isso que o sistema tem tentado a criar. São mentes que recebem as informações de forma superficial e já consideram verdadeiras. E aí as pessoas ficam logo compartilhando. Vem, uau, ela é neta do George Soros, aí compartilha logo e não vai verificar. Quando se foi verificar isso, a veracidade dessa imagem, viu-se que a imagem original era com o Al Gore. Né? A imagem não era com o George Soros, era com o Al Gore. Né? Então, nesse caso aí, lá vem. Porquê a preocupação com as imagens manipuladas? Deve-se ter preocupação com o despertar da consciência
e da mente das pessoas para elas poderem saber lidar com as informações. As pessoas poderem examinar, aprender a examinar as informações que chegam até elas. Mas não é isso que o sistema de educação está criando. O sistema de educação está criando simplesmente robôs, produtores e consumidores de bens e serviços das transnacionais. Não pessoas que aprendam a pensar e examinar as informações que recebem. A maior parte das pessoas funcionam dentro da sua percepção da realidade num nível bem superficial de informação. Leem títulos. A maior parte das pessoas não consegue assistir a uma live deste tamanho aqui, este estudo todo, com toda esta informação. Não conseguem, elas ficam confusas, cansadas, começam a confundir tudo. Aí vêm só um pouco minutos ali de início e já saltam para outro. E a análise profunda que traz uma clareza sobre as coisas fica de parte. E a maior parte das pessoas ficam nessa camada superficial de recepção de informação e percepção da realidade. Deixa eu ver se eu sigo aqui algumas que eu esteja mais destaque para poder finalizar aqui a live. Sim, eles querem que mostre o motivo da reclamação. Achei isto muito bom. Isto aqui é muito bom. Já que estão reclamando, alguém está reclamando de alguma coisa que é postada que mostra o motivo da reclamação. Né? E que possa existir todo um processo de contra-argumentação ou contra-reclamação e não, como por exemplo o Facebook faz, que coloca motivos pré-escolhidos e é tudo muito generalizado, ninguém fala com ninguém, é tudo muito automatizado e imediatamente tiram os conteúdos, não avisam, não dizem porquê, não há o exame, né? O YouTube também faz a mesma coisa. Né? Então eu acho muito bem que possa, nesta parte da PL, acho muito bem que possa haver um controle maior sobre as reclamações, haver um levantamento sobre o número de reclamações recebidas, sobre comportamento ilegal e inautêntico. Lá vem o que é comportamento ilegal e inautêntico, né? E verificações emitidas no período de relatório indicando a origem e o motivo da reclamação. E criar mecanismos para haver um debate sobre as reclamações. Desinformação, outras métricas relevantes. Desinformação, proteção de dados policiais, proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação. E está. Isto aqui está aqui de censura. Aqui está censura. Porque o que é desinformação? O que é isto que está aqui? Desinformação. Não é? O que é a desinformação? Isto que eu estou fazendo é desinformação. Como é que vão proteger a sociedade contra mim se considerarem que isto que eu estou fazendo aqui é desinformação? Não é? Então, assim, nós já vimos aqui várias coisas. Ainda vamos na página 7, são 12 páginas. Não é? Deixa eu ver se... Aqui veio o número. Por exemplo, eles estão querendo limitar o número de usuários nos grupos. Porque é que deve haver um limite de pessoas nos grupos? Não é? Porque é que não pode haver um grupo com milhares e milhares, centenas, milhões de pessoas lá dentro? E não é isso que vai sobrecarregar os servidores. Não é isso, não. E aqui outra coisa. Ó. Aqui diz, em período de propaganda eleitoral estabelecido pelo artigo 36 da Lei 9.504 de 1997 e durante situações de emergência ou de calamidade pública, ou seja, agora, porque agora está sendo declarado calamidade pública, o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem fica limitado ao máximo de um usuário ou grupos. Ou seja, em situações como esta que a gente está vivendo, que os caras declaram calamidade pública e como eu já mostrei em vídeos passados, incluindo naqueles sobre o Corona, eu mostrei que a declaração de calamidade pública feita em fevereiro, se não estou em erro, assinada pelo Presidente da República, ela tinha como validade até 31 de dezembro de 2020. Ora, como é que uma calamidade pública já está valendo até tanto? Ora, hoje sabemos muito bem, que já divulguei fontes oficiais sobre isso, que eles estão já preparando a segunda vaga e que isto possivelmente vai durar durante mais uns 2, 3, 5 anos. Toda esta história enquanto o povo aguentar. Porque se houver um despertar, a desobediência civil em massa pode mudar o cenário. É nisso que nós devemos manter a esperança. Mas isso só pode acontecer com uma clarificação mental do contexto e dos mecanismos.
Pronto, aqui ó, a autorização para recebimento da mensagem em massa será por padrão desabilitada. Ou seja, eles aqui estão colocando que, por padrão, a pessoa tenha nos seus aplicativos, nos seus aparelhos tecnológicos, esteja cancelada, desabilitado a autorização de mensagens em massa. Acho legal. Com poder da pessoa poder reativar. Mas reativar para quem ela quiser, onde ela quiser, em segmentos que ela quiser. Ela pode receber autorização. Por exemplo, a Dona Maria faz bolos e quer enviar mensagens. A pessoa pode receber autorização. Permite-me enviar esta mensagem? Só que não é isso que eles querem fazer. Eles querem controlar todo esse movimento de informação na internet. Aqui, ó, mecanismos para reportar desinformações. Lá vem. Estão as denúncias. Todo o sistema ditatorial adora mecanismos de denúncia. Não é? Sabemos muito bem onde é que isso pode dar. O uso seguro, consciente e responsável da internet. Seria muito mais interessante haver um despertar da consciência das pessoas e das crianças. Aprender a pensar para a própria cabeça, a desenvolver a sua própria percepção da realidade, a desenvolver questões, dúvidas. Foi isso que lá atrás nós vimos. O combate que o exército está fazendo às fake news. Não quer que as pessoas tenham dúvidas. Seria muito mais interessante incentivar o questionamento, o desenvolvimento da autopercepção das crianças e dos jovens. Aí sim, eles já teriam mais consciência e maturidade para andarem na internet de uma forma mais segura, consciente, responsável. Não é eles criarem dentro do sistema educacional, né, que nós sabemos que este sistema educacional está preparado para criar produtores e consumidores de bens e serviços das transnacionais. Não está ensinando as pessoas a pensar pela própria cabeça. E dentro deste contexto, onde eles estão programando a mente dos jovens e das crianças para se tornarem cidadãos obedientes ao sistema da nova ordem mundial, ensinar eles o uso seguro, consciente e responsável da internet. Ou seja, isto é uma ilusão. Eles não estão ensinando o uso seguro, consciente e responsável da internet. Eles estão simplesmente limitando a mente das crianças e dos jovens para usar a internet do jeito que eles querem que as crianças e os jovens utilizem. Porque é muito mais eficaz, viável investir no despertar da consciência e do pensamento individual, do questionamento. Mais uma vez, não como lá atrás vimos, o combate do exército às fake news, não querer que o povo tenha dúvidas. Tem que haver dúvidas, tem que haver questionamento. Todos estes meandros, estes detalhezinhos são super importantes na construção de um todo. Meus amigos, eu já estou aqui a sentir a minha voz falhando e nós chegamos no fim, conseguimos chegar aqui no fim, fazendo uma análise bem interessante.